Oiê, estrelinhas! Vamos para o capítulo 29 do Animal de Estimação do Jovem Mestre Damien, arrancando ervas daninhas. Penny ficou na chuva, seus cílios pingando com a água que deslizava de seu cabelo para a testa e depois para os olhos. Se ela não tinha certeza antes, agora ela sabia que o homem que a comprou no mercado negro era um demônio disfarçado. Um homem que era frio e mau, sem coração no peito. Não estava apenas escuro, mas a chuva ao seu redor tornava impossível detectar ervas daninhas. Quando Penny se abaixou na grama tentando arrancar essas ervas daninhas, por engano ela arrancou plantas boas. Com certeza isso já havia sido planejado por Damien para aumentar a sua punição. A chuva parou, o vento frio começou a soprar mais forte sobre ela, fazendo-a tremer, sentindo o vestido que não estava apenas encharcado, mas também pesado por conta da água. Agora ela conseguia ver a terra com muito mais clareza. Ela olhou para o que havia arrancado e fez uma careta internamente. Mate-me, pensou Penny consigo mesma. Escondendo as plantas boas que ela arrancou, ela se mudou para outro local, procurando as ervas daninhas. Se alguém falasse algo, ela culparia a chuva. Não havia nada para se preocupar. Ela se consolou. O jardim estava bem cuidado, então não havia muitas ervas daninhas ou plantas desnecessárias que cresceram aqui. Penny não se atreveu a olhar em volta para ver se Damien ainda estava parado ali. Quem sabia se o diabo estava se divertindo às custas de seu sofrimento. Graças à chuva, o sol havia se soltado consideravelmente, o que tornou mais fácil arrancar as ervas daninhas, enquanto ela tomava cuidado com as plantas boas. A última coisa que ela queria era Damien colocando falhas no que ela estava fazendo. Enquanto Penny trabalhava na tarefa que Damien lhe dera, Lady Meg chegou conforme a solicitação do mordomo de que seu irmão pedia sua presença na porta da mansão. Lady Meg não tinha notado a humana no jardim e ela se aproximou para falar com seu irmão assim que saiu da mansão. Você me chamou, Damien? Eu chamei. Damien virou-se para encontrar os olhos de sua irmã mais velha, um sorriso em seus lábios que parecia tranquilo. As sobrancelhas de Meg franziram e ela se perguntou o que deixou seu irmão de tão bom humor. Vendo algo se mover no canto, seus olhos se deslocaram para o jardim e encontraram a garota lá. Por que você está fazendo com que ela faça isso tarde da noite? O que você acha, irmã? Damien deixou a sua irmã adivinhar, esperando até ver a carranca em seu rosto se aprofundar. Ela está molhada, ela vai pegar um resfriado. A vampira deu 2 passos à frente, quando ouviu seu irmão falando. Traga-a de volta, e ela enfrentará as mesmas consequências que o seu querido Steven enfrentou. Os pés de Meg congelaram. Você não faria. Ela se virou encarando seu irmão enquanto ele olhava de volta para ela. Pensando no que aconteceu com o servo chamado Steven, ela apertou a mão com força em punhos. Experimente. Acredito que você não notou que isso está fora dos seus limites, do que pode ou não fazer. Vá em frente. Ele provocou sua irmã mais velha, seus olhos brilhando, seus lábios segurando um sorriso cheio de presunção. Mostre alguma consideração pelas vidas, Damien. São pessoas. Não me aconselhe, querida irmã. Especialmente você não deveria fazer isso. Damien continuou a sorrir. Vendo sua irmã refletindo enquanto ele também lembrava seu passado juntos. Foi um episódio não intencional que aconteceu antes. Você sabe bem, por que não deixa pra lá? Por que não? Só porque você é minha irmã? Você quer que eu deixe de lado o fato de você matar uma empregada aqui por raiva? Por quê? Somente porque ela roubou o interesse do homem que você amava? Uma mera serva? Como se sentiu? Ter o sangue dela em suas mãos e o homem que você ama olhando para você com tanto ódio que fez você querer se matar. Ele continuou a provocá-la um olhar de dor, cruzando as feições dela antes que ela o escondesse. Provoque o quanto quiser, irmão, mas você não fez menos que eu. A voz de Lady Meg era rígida enquanto ela falava. Nunca afirmei ser de outra forma. Damien sorriu, seus olhos voltando para o seu animal de estimação que tremia no jardim. Isso é apenas um lembrete.
Você descobriu que eu a levei para o sótão? Por que você a está punindo no meu lugar? Lady Meg perguntou ao seu irmão, que estava gostando de olhar o jardim. Obviamente não posso puni-la, você é minha amada irmã de sangue. E você não reagiria. Onde está a graça nisso? Era verdade. Mesmo que Damien infligisse dor a Meg, essa dor e aborrecimento não seriam agradáveis se houvesse uma chance de ela cometer o mesmo erro de não ouvi-lo. Ela vai ficar doente. Vou cuidar da saúde dela. Mas não se esqueça que é por sua causa que ela sofre agora. Ele jogou a cabeça ligeiramente para trás quando a brisa fria se moveu em direção a eles. Com os olhos fechados, ele sentiu o ar. A culpa é sua, Meg. A garota não sabe, mas você sabe bem o quanto eu odeio intrusos no sótão, o que inclui você. Ela não era apenas sua mãe, mas minha também. Meg se defendeu ao ouvir Damien dar uma risada seca, antes de parar para olhar para ela seriamente. Eu não esqueci isso, mas onde você estava quando o papai estava prestes a jogar tudo que pertencia a ela? De pé, lá, esperando para ver ele queimar tudo? Você era filha dela e é minha irmã, mas há algumas linhas que precisamos traçar, irmã Meg. Eu te amo, mas não o suficiente para compartilhar o que você não pode proteger, disse Damien, e Meg acenou com a cabeça. Traçar linhas e ter suas próprias regras é uma boa coisa, mas não para todos, pelo menos não para os seus entes queridos, Damien. Às vezes não temos compreensão suficiente no momento. Você foi mais prático do que eu jamais seria. Lady Meg deu uma olhada para a garota no jardim. Como se eles nunca tivessem tido uma conversa séria, Damien disse: Ela está plantando árvores ou arrancando ervas daninhas? Está demorando tanto, comentou ele, torcendo os lábios infeliz. As ervas daninhas foram arrancadas há uma semana, o que significava que não havia muitas crescendo. Seu animal de estimação estava testando sua paciência novamente? Está escuro, o que você espera? Lady Meg afirmou o óbvio, fazendo ele revirar os olhos. Damien não se preocupou em continuar a conversa com a irmã. Foi direto para onde Penny havia se agachado, em frente a um arbusto. O céu estava pesado de nuvens, então não iluminava as terras de Bonny Lake. Então, ela se valia da pouca luz que vinha das lanternas penduradas ao redor da mansão para ver o que estava perto dela. Avistando a longa sombra do homem à sua frente, virou a cabeça para olhar Damien atrás dela. Não sendo capaz de manter o pensamento para si mesma, com a cabeça um pouco dolorida devido às roupas e cabelos molhados, ela deixou escapar: Você vai arrancar as ervas daninhas comigo? Claro! O homem veio se sentar ao lado dela, o que surpreendeu Penny. Sua boca se abriu ligeiramente quando ele veio e sentou-se ao lado dela, olhando para as plantas na frente deles. Este homem era único. Ela pensou consigo mesma quando ele olhou para as plantas e disse: Você quer ser morta? Por que está arrancando boas plantas? Ele descansou as mãos entre as pernas. E, embora ele a tivesse repreendido, a ameaça não parecia nem um pouco com uma ameaça que a deixaria com medo. Este homem, um vampiro de sangue puro, estava sentado no mesmo nível que ela, conversando com ela enquanto olhava para as mesmas plantas. Damien, como se percebesse que seu animal de estimação não o estava ouvindo, estalou os dedos bem na frente dela, o que a trouxe de volta à realidade. Penny, encharcada de chuva, sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando o encontrou olhando em seus olhos escurecidos devido à luz escassa. Damien, por outro lado, viu suas bochechas coradas de rosa. Sua respiração era profunda enquanto ela inspirava e expirava. O cabelo, que estava completamente molhado, grudou em seu couro cabeludo e alguns fios arrepiavam quando começavam a secar, parecendo indomáveis. Eles se sentaram tão perto que Damien não se esforçou muito para ouvir seus batimentos cardíacos, que batiam em um ritmo calmo, ouvido claramente na noite tranquila em que estavam, somente cercados pelo barulho dos grilos. Penny estava olhando para ele e, com ele ao lado dela, ela sentiu como se ele começasse a se inclinar para a frente, seu rosto se aproximando pouco a pouco dela e seus olhos se arregalaram
com a proximidade que compartilhavam. Damian avistou seus lábios pressionados um contra o outro antes de soltá-los inconscientemente. Parecendo o rato assustado que ela era, ele se aproximou ainda mais, inclinando o rosto perto dela, quando ela falou por puro nervosismo. Mestre Damian. Damian ainda estava olhando para ela, esperando Penny pronunciar as palavras. Você está pisando a planta sob seus pés. Essa não é uma erva daninha. Ela engoliu em seco quando seu coração começou a pulsar, deixando a sua cabeça tonta, e ela teve que piscar várias vezes para recuperar a consciência. Diz aquela que está arrancando todas as minhas boas plantas. Você é estúpida ou simplesmente tonta? Ele perguntou a ela, se colocando para trás. Totalmente inútil, olhe para isso. Ele apontou para uma planta de cor amarela. Esta não é uma planta de decoração, mas algo que vai estragar as outras plantas ao seu redor. Lady Meg, que estava longe deles, não conseguia ouvir ou ver nada do que eles estavam fazendo, exceto que eles estavam sentados. Ela estava perplexa com seu irmão, mas seu irmão nunca deixou a chance de confundir uma pessoa. Seu coração ficou pesado com o que Damian disse sobre o passado. Ela se sentia totalmente sem palavras. Ela estava arrependida pelos acontecimentos e não importava o quanto ela quisesse mudar. Não havia nada que pudesse ser feito para corrigir o passado. Mas isso não significava que o futuro não estava lá para evitar novos erros. Ela conhecia bem seu irmão, afinal, ela estava perto dele desde que ele nasceu. Ela era sua irmã mais velha. O sótão era um lugar especial onde os pertences de sua mãe e de sua infância eram armazenados antes que a dama anterior dos Queen falecesse. Meg foi uma mulher emocional no passado, mas ela mudou seus hábitos. O mesmo não poderia ser dito sobre Damian. Ela esperava que a garota sentada ao lado dele sobrevivesse às suas ações. Bom, estrelinhas, esse foi o capítulo 29. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like e até a próxima. Tchau!